Boa noite a todos vocês. Vamos aguardar alguns minutos. Vamos dar início ao nosso culto de adoração ao Senhor nessa sexta-feira. Vamos colocar na presença do Senhor as nossas intenções, nos preparar para que Ele possa nos orientar, nos capacitar. Vamos aguardar alguns minutos. O Senhor colocou uma palavra. Boa noite, Lourenço, meu amigo, tudo bem? O Senhor colocou uma palavra de gratidão, uma palavra onde Ele vem nos dar resposta no deserto, uma palavra onde Ele pode fazer conosco aquilo que nós desejamos. E vem nos mostrar que no deserto o Senhor responde e a maneira que Ele trabalha não cabe a nós direcionar. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Que você possa ter na presença do Senhor aquilo que o teu coração deseja. Você possa alcançar de Deus aquilo que você está desejando na tua intimidade. Que o Senhor possa resplandecer a face dele sobre ti. Pai amado e querido, coloco diante do Senhor a casa de cada servo do Senhor que está entrando, a casa de cada servo do Senhor que for, meu Pai, participar deste culto, que for participar, ouvir, ver esta live nos canais de redes sociais, Senhor, onde nós deixaremos, e que o Senhor possa estar ministrando no coração de cada um. Meu Deus, eu quero te agradecer pelas dificuldades, quero te pedir perdão pelos meus pecados, pelos meus erros, pelas minhas falhas, pelas transgressões, Senhor. Meu Senhor e meu Deus, quero confessar que sou inteiramente dependente de Ti, que preciso do Senhor para ministrar, que preciso do Senhor para viver, preciso do Senhor para ser orientado. Pai, eu confesso que sou totalmente dependente do Teu Espírito, do Espírito Santo do Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa livrar de todo o mal todos aqueles que necessitam do Senhor e que aqueles que não te conheceram, que não viram falar, que não sabem o teu poder, a tua glória, a tua graça, que o Senhor possa se apresentar a Ele. Quero colocar diante do Senhor todas as pessoas que eu oro, todas as pessoas que me pedem oração, pelo Brasil inteiro. Pai, quero colocar os governantes do nosso planeta, Senhor, pois nós precisamos de pessoas sinceras, reis sinceros, governantes sinceros, Deus, que o Senhor venha destruir toda maldição, toda praga, toda bruxaria, que o Senhor venha preservar a tua família, que o Senhor venha separar os que são do Senhor, que a tua igreja seja sempre, Senhor, uma igreja pura, uma igreja pronta a receber, uma igreja pronta para ajudar. Pai amado e querido, que todo projeto e plano de Satanás contra a vida do teu povo venha cair por terra. Que o Senhor possa fazer que a casa de cada um, Senhor, seja uma casa, uma igreja viva, que todo o corpo, Senhor, todo ser que respira venha ser, Pai, Senhor, um propagador do Teu Evangelho. Ministra, Senhor, no coração de cada um, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha abençoar. Recebe este culto, estas orações, recebe, Deus Todo-Poderoso, todas as intenções que nós vamos colocar hoje. Eu gostaria que você, na sua casa, onde você estiver, direcionasse agora o seu coração para o Senhor, que você pudesse colocar a mão na tua cabeça e dizer assim: Pai, fala comigo hoje nesta palavra, Senhor, que o Senhor venha falar comigo, que o Senhor venha trazer para os tempos de hoje uma resposta, Senhor, desta palavra que nós vamos hoje desfrutar, que nós vamos ouvir, cuja qual o Senhor colocou no meu coração. Pai, em nome de Jesus, dai sabedoria, Senhor. Eu confesso, Pai, que preciso de Ti, que o Teu Espírito esteja comigo, em nome de Jesus, Pai, eu oro, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você possa colocar aí diante do Senhor a palavra que está no teu coração. Nós vamos abrir
a Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 3, versículo 15 ao versículo 20. Nós vamos hoje, deixa eu ver se a Jussara entrou aqui. Se ela entrou, nós vamos pedir para que ela cante um louvor, mas ela ainda não entrou. Provavelmente está com alguma dificuldade, algum problema. Nós vamos dar início a este culto desta forma mesmo. A palavra é extensa, eu estou muito cansado. Hoje foi um dia de muita luta, então eu não estou me sentindo muito bem também. Então vamos direto para a palavra hoje, tá bom? Eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim no segundo livro de Reis, capítulo... Vocês estão me ouvindo? Todos estão me ouvindo bem aí? Eu estou com um fone diferente aqui hoje. Não sei se vocês estão me ouvindo. Vocês podem me falar que estão todos me ouvindo bem? Alguém pode me responder aí? Todos estão me ouvindo bem? Tá tudo ok com o som? Glória a Deus, né? Hoje nós temos uma participante especial, a Lolinha. A Lolinha tá aqui porque ela não me deixa ficar quieto. Ela só fica pulando para um lado e para outro e acaba me distraindo. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Ou seja, algumas traduções você vai ouvir um músico. Mas não é um músico qualquer. Tangedor, ele é diferente. Completo. Não é um ministro de louvor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. Veio a mão do Senhor sobre o tangedor. Lá como Davi, cujo cantava para o rei Saul. E disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. Porque assim diz o Senhor, não vereis vento, nem vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado, e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Ferireis todas as cidades fortes e todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis e tampareis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. E sucedeu que, pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Até o capítulo 20. Aqui a palavra fala assim que você não vai ouvir vento, e você não vai ouvir... Todavia, este vale se encherá de água. Fazei neste vale muitos. Eu vou procurar ser o mais possível didático para vocês e para que você entenda. Esse segundo livro dos Reis, capítulo 3, ele vai trazer algumas lições, pilares poderosos que nós podemos aprender. E esta lição vai nos trazer a seguinte interpretação: Deus, ele vai interferir nas nossas crises. Ele vai interferir na crise que você está vivendo. Ele vai interferir na sua vida. E Deus, ele envia respostas, sim, no deserto em que você está vivendo. Esse deserto que todo mundo está vivendo. Deus envia a resposta.
E este livro ele vai relatar para todos nós no momento que Jorão, rei, filho de Acabe, ele vem começar a reinar sobre todo Israel, né? E destacando esta literatura, esta oração, nós não podemos confundir os relatos que são para Israel e para Judá. Você vai entender que depois da morte de Salomão, o reinado foi dividido em Reino do Norte e o Reino do Sul. E o Reino do Norte se chamava Israel, cujo qual Jorão reinava sobre ele. E o Reino do Sul era Judá, cujo rei era Josafá, o mesmo Josafá que lá de 2 Crônicas. E Jorão, enquanto reinava em Israel, não era temente a Deus. Já Josafá era temente a Deus. Jorão era idólatra, murmurador, reclamão e profanador do Senhor. Então, Jorão desonrava a Deus, enquanto Josafá vinha honrar a Deus. E quando Acabe morreu, Jorão veio assumir esse reinado e veio trazer para aquele povo temor. A palavra do Senhor deve ser honrada. A palavra do Senhor deve ser honrada. O rei de Moabita organizou um exército para vir contra Israel nesta época e para derrotar Acabe. Então Jorão, como rei de Israel, ele veio a passar todo o exército em revista. Se ele fosse contra o rei de Moabe, ele ia ter vitória. E quando ele viu que não tinha um exército poderoso como o de Moabe, ele mandou pedir ajuda para Josafá. Josafá, rei de Judá. E Josafá respondeu que era um com ele. Um com ele. Ele estava falando: vou lutar com você. E quando Jorão, rei de Judá, Josafá, então, foi com ele, com seu exército, com o exército de Judá comandado por Josafá e o exército de Edom. Juntaram-se 3 exércitos para ir contra os moabitas. E a Bíblia vem te dizer que esses 3 exércitos começaram a marchar diante, indo encontrar esse adversário num campo de batalha lá no deserto. Aí você vai entender que o texto está escrito que eles vieram a se perder e começaram a andar em círculo como em Moisés. E depois de alguns dias andando em círculo no deserto, sem saber a direção que eles estavam indo, veio então esse momento de desespero. É como nós nos sentimos às vezes quando estamos querendo chegar a alguma situação, ter alguma resposta e não conseguimos. E os homens que estavam com eles, gente, começaram a sentir fome, começaram a desesperar, e os reis começaram a ficar desesperados. Aí começou uma parte que eu quero entrar com você. Jorão, murmurador, reclamão, que não era com Deus.
E ele então começou a murmurar contra Deus, contra o povo. Josafá começou a orar e clamar a Deus. Posturas diferentes de um rei que teme a Deus e de um rei que não teme a Deus. Josafá, temente a Deus, queria ouvir a Deus. Jorão, que não ouvia a Deus, queria culpar a Deus. É diferente a postura. Então, como essa postura diferente veio para o exército, essa postura que muitos tomam quando não obtêm resposta de Deus, começam a murmurar e reclamar. E eu quero falar para você com toda a letra possível, e eu falo isso direto. Deus não é culpado das nossas decisões. Independente do que você faça, independente do que aconteça, Deus não é culpado. Deus não é culpado. Deus não é culpado. No versículo 7 o Senhor fala assim: e enviou Josafá, rei de Judá, dizendo: o rei dos Moabitas se rebelou contra mim. Aí Josafá foi procurar o homem de Deus, Eliseu. Vamos até ele, falar com ele. Enquanto Jorão estava reclamando com o homem de Deus, mas havia uma resposta de Eliseu contra o rei Jorão. E a resposta foi dura. E a resposta foi dura. Mas antes de eu falar para você a resposta de Eliseu, veja Adão, lá no Éden, na criação, comeu do fruto que eu falei para você não comer. E Adão falou: eu não comi, foi Eva que me deu. A Eva, a mulher que o Senhor criou, a mulher que o Senhor me deu. Adão estava se livrando da... Você imagina essa situação? Eu estou falando normalmente hoje, para a situação de hoje. Você imagina se Deus fosse conversar com a cobra, com a serpente e falar: você enganou a mulher. E a serpente falou assim: eu não, foi você que criou. Imagina, a serpente ia falar isso para Deus. E você criou a mulher e você me tirou do céu, você me expulsou do céu. Ele ia querer esquivar-se do problema e colocar a culpa em Deus. Mas Deus foi objetivo. Deus imputou uma sentença logo. Sabe por quê? Porque Deus não é culpado pela ação minha e tua. Deus não é culpado pelo meu erro. Deus não é culpado pelo seu erro. Deus não é culpado por nenhum dos nossos erros. Nenhuma tragédia que nós momentaneamente estejamos vivendo, Deus não tem culpa. Jorão, com aquela idolatria, trouxe tragédia para o meio de um povo que buscava a Deus. Você está entendendo? Primeira situação errada foi Josafá colocar a mão para ajudar um homem que não era de Deus. Um murmurador, um reclamão e o que é pior, que servia a deuses estranhos. Jorão era idólatra. Jorão era idólatra. E eu não posso culpar a Deus. Josafá sabia disso e por isso ele quis procurar um homem de Deus. Vamos atrás de um homem de Deus. Aqui tem um homem de Deus. No livro de Lamentações fala que de que se culpa o homem? Jeremias disse, de que vai se culpar o homem? Dos seus próprios erros, dos seus próprios pecados, das suas mazelas. Vem converter a ti, Senhor. Também Jeremias disse a Deus: eu que preciso me converter. Vê lá no capítulo 18 de Jeremias como o Senhor manda Jeremias ir à casa do olheiro. E ele está falando para Jeremias: vá à casa do olheiro. E ele fala assim: eu sou o olheiro e vocês são o vaso que se quebrou, e eu faço com vocês como bem parecer aos meus olhos. Mas veja só, a visão de Jeremias, Deus não tinha quebrado o vaso se quebrou. Você pode olhar em qualquer tradução bíblica, vai estar escrito assim: o vaso se quebrou. Não foi Deus que quebrou o vaso.
O vaso se quebrou. Tá entendendo? O pecado que você fez quebrou o vaso. O teu erro quebrou o vaso. O meu erro quebrou o vaso. E o Senhor falou assim: não posso eu fazer com este vaso como faz o oleiro? O que o oleiro faz? Depois do vaso quebrado, ele reconstrói o vaso. Vai ser muito coração duro, muita pequenez nossa, muito desconhecimento meu, atribuir a Deus a culpa dos meus erros, a culpa dos meus pecados. E é sempre assim quando alguém peca. Ah, mas fulano me fez fazer isso. Eu errei porque essa situação estava assim. Eu pequei porque eu fui fraco. Eu pequei porque a carne é fraca. Não, você não pode atribuir a nada os erros e as tuas fraquezas. São tuas, é pecado, é erro teu. Você quer ouvir Deus falar? Em meio a toda dificuldade, em meio a toda crise, o crente que é fiel, o crente que tem fé, ele vai falar pouquinho, ele vai falar pouco e vai ouvir mais. Josafá estava em silêncio, ouvindo Jorão reclamar. Tá entendendo? Jorão estava reclamando, murmurando. Então Josafá, quando fala, ele fala: não há aqui um profeta do Senhor para que nós possamos consultar a Deus por intermédio dele. Ele estava submetendo ao Senhor e veio um homem, servo de Jorão, e disse assim: Eliseu, servo de Elias, eita, olha aí, mora nessa região. E Josafá falou assim: vamos até ele, vamos lá, porque a palavra de Deus está com ele. E eu tenho certeza que Deus vai falar com ele. Jorão foi, mas porque Josafá estava levando Jorão? Eita, tá entendendo aí? O propósito de Deus na adversidade, ele sente necessidade de ouvir a Deus. O crente que é fiel, ele não vai agir por conta própria, ele não vai falar da boca para fora, não vai falar asneira, não vai falar pelos cotovelos, como se diz no ditado popular. Oh, meu Deus. Você pode procurar, será que perto de você não tem um profeta do Senhor? Jorão tinha seus profetas do Baal. Tá entendendo? Por isso que Josafá queria, ele falou: não há um profeta do Senhor. Isso é diferente. Ele falou, Josafá falou, um profeta do Senhor. Ele não falou um profeta qualquer, ele falou um profeta do Senhor. Tá entendendo? Do Senhor. Ele falou um homem de Deus. Vamos falar com Eliseu. Então, o que eu vou te falar, que você precisa parar para ouvir Deus. E a resposta que Samuel deu a chamada de Jesus, de Deus: fala, Senhor, que o teu servo te escuta. Jó também vem falar para Deus: fala uma vez só. E se esse homem não vai atender, se fala pela segunda vez e ainda eles não querem atender, e depois vão dormir, e adormecem sobre a palavra, não escutam o que Deus está falando. Eu quero te falar aqui, qual é o ouvido que está aqui hoje, disposto a ouvir o Senhor? Você vai sair dessa crise, você vai atravessar esse deserto. Deus não é culpado pelo que está acontecendo. Não, o homem é culpado de tudo o que está acontecendo. O que falta é o crente fiel a ouvir a Deus. Você vai aprender como o homem quer ouvir a voz de Deus, ele escuta. E para você ouvir a voz de Deus, é necessário você descer. Não é isso que eu falei em um outro culto? Desça para ouvir. E Deus vai falar contigo. Então, Josafá, o rei de Edom, e Jorão desceram para falar com Eliseu. Deus, ele habita nas alturas para você falar com ele,
Você não precisa subir na escada. Você vai ter que descer para falar com Ele. Deus habita na altura, mas para você está sentado, para Deus está sentado num trono, mas para você falar com Ele, você não vai sentar na cadeira, você vai sentar no chão. Como aquele 5.000 pessoas que procuravam Ele e Ele estava pregando, esse povo está cansado, manda que se sente. Esse povo sentou no pasto, sentou no chão para ouvir a Deus, entendeu? Você vai ter que sentar para ouvir a Deus, vai ter que esperar. Vai ter que descer para ouvir a Deus. Você não pode culpar a Deus pelo que está acontecendo, pela crise que está acontecendo. É culpa do homem. O homem faz uma criação, o homem toma decisões em cima de decisões e não consulta a Deus. Qual governante que está consultando a Deus para tomar as decisões? Qual governante que está orando a Deus para tomar suas decisões? É uma vergonha atrás da outra na TV quando nós estamos olhando. Eu falo para você que nenhum governante está conseguindo direcionar para uma decisão correta. Nenhum laboratório, nenhum químico consegue descobrir uma cura. Não sabem o que estão tratando, não sabem o que estão remediando, não sabem a determinação correta para poder o povo seguir. Eles estão perdidos, são tolos guiando tolos e não consultam a Deus. Não consultam a Deus. Não sabem nem o que pretendem evitar para que as circunstâncias venham chegar de forma errada. Eu quero te dizer, rasga o teu coração diante de Deus. Como Joel falou, não rasgue as tuas vestes, mas rasgue o teu coração diante de Deus. E reconheça o teu erro, reconheça a tua pequenez, reconheça a necessidade de Deus, reconheça a necessidade de ouvir a Deus. Desça para ouvir ao Senhor. E não desça de qualquer maneira, não desça correndo, não desça com ignorância, porque muitos reis descerão achatados, descerão maltratados, descerão derrotados, porque não conhecem e não reconhecem a soberania de Deus sobre todos eles. Sobre todo e qualquer rei vai nascer o sol da justiça sobre todos os reis. Vai nascer o sol da justiça sobre todos os reis. Você precisa entender. É ouvindo que eu vou reconhecer a soberania de Deus. E eu quero te falar uma coisa. Deus não vai fazer aliança política com ninguém. Deus não vai se curvar diante de reis, de homens, de promotores, de juízes. Deus não vai colocar uma proporção, uma barganha para atender homem nenhum. Ele é rei dos reis, Senhor dos senhores. Deus não vai fazer barganha com homem, Deus não vai fazer barganha com rei nenhum, com governador nenhum, com juiz nenhum. Veja o que Eliseu vai falar para Jorão. Vive o Senhor, meu Deus, cuja presença eu estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, Josafá, homem de Deus, eu nem olharia, nem falaria contigo, Jorão, porque tu é idólatra, tu é uma pessoa que não devia estar em minha presença. Ele estava falando para um rei de Israel, e sabe o que ele estava dizendo? Se eu não tivesse na presença de Josafá, tu não entraria na minha presença. Por causa de um homem de Deus, um homem que não adora, é levado à presença do Senhor e vai ser atendido por causa de um homem de Deus. Não adora o Senhor, não busca o Senhor, desdenha do Senhor e quando precisa, vem à presença do Senhor com um homem de Deus. Os homens têm que entender que Deus não vai se curvar diante de nenhum rei. Veja o que o Senhor fez com Ezequias, quando mandou Isaías, foi lá na frente, falar para o rei, põe tua casa em ordem porque tu vai morrer. Por causa de um homem honesto, que era Isaías, ele foi curado.
Vê Naamã que parou na frente da casa de Eliseu, com carruagem, com ouro, com todos aqueles bens, e Eliseu nem saiu de dentro da casa e falou assim, vai no Jordão, mandou o servo dele falar com ele, vai no Jordão e mergulha 7 vezes, e a expectativa que Naamã tinha era de sair, de Eliseu sair, o homem de Deus sair, ajoelhar no pé de Naamã por ser um grande homem, guerreiro, forte, né, um rei, serviu um grande rei. A decepção dele foi essa, a ira dele foi essa, de não ser recebido e tratado como rei. Os grandes reis estão acostumados com outros homens prostrarem diante dele, mas Deus não se prostra. Deus não vai se curvar diante de nenhum homem. Diante de um homem, Deus não se curva, e vou te falar, estes homens vão ter que se curvar diante do meu Deus, porque Deus não se curva diante de nenhum homem. Oh, mandou de curva. Vão ficar cientistas procurando medicamento. Vão ficar reis tentando fazer para com que ninguém, o povo não saia na rua. Tentando fazer com que evitem a doença. E a doença só aumentando. Sabe por quê? Porque não estão se curvando diante de Deus. Não estão se curvando diante do meu Deus. Nós temos que aprender a obedecer a Deus, obedecer ao Senhor, e temos que aprender, enquanto esse povo não aprender, enquanto esses reis não aprenderem, que não tem que demonstrar continência a nenhum deles. Ele é rei, o Senhor único e verdadeiro nesta terra, e ele vai ser reconhecido. A palavra fala assim, diante do Senhor todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará. E veja como a presença desse crente fiel, de um homem de Deus, diante de povos ruins, muda tudo. Mas como, pastor? Vê lá, acho que Abraão... na cidade de... Meu Deus. Antes de eu ir, Eliseu falou que só ia invocar por causa de Josafá. Mas Sodoma e Gomorra veio com a resposta de Deus para você entender. Por causa de um justo. Abraão perguntou, e se houver, depois dele ter oferecido a oferta de manjares, e oferece a Deus todas as oferendas, e de manhã ele foi em direção a Sodoma. Abraão, acompanhando aquele povo que ofereceu os manjares, porque é uma tradição dos beduínos que não vai permitir que saia da presença da sua casa sozinho. Eles vão acompanhar até chegar ali na divisa da sua terra. Então, Abraão, questionando a Deus, acompanhando os homens, ele ora, destruirá o justo o ímpio. Mas aí ele estava falando para os ímpios, e Deus estava falando assim, eu não vou destruir o justo por causa de um ímpio. Se houver 50 justos na cidade por causa dos ímpios, aí Deus fala que não ia destruir a cidade se houvesse 50 justos. Aí fala, eu poupo a cidade inteira se houver 50 justos. E depois vem Abraão e pergunta, e se houver 40, o Senhor pouparia? E o Senhor diz, eu não destruirei. E depois ele pergunte assim, não se irrite, mas se houver 30 justos na cidade, eu não destruirei a cidade. E Abraão pergunta novamente, e se houver 20 justos, e o Senhor falou, não destruiria a cidade. E então Abraão, mais uma vez, depois de começar a caminhar novamente, o Senhor, se houver 10, o Senhor falou, se houver 10, por amor às 10, eu não destruirei a cidade.
Veja o que eu vou te falar, e se houver um justo, Deus não destruirá a cidade. A presença de um justo e um cenário um cenário que seja desfavorável, a presença de um justo, um crente fiel, vai fazer a ira de Deus ser aplacada, de ser diminuída, e a sua misericórdia vai ser manifestada sobre todos nós. Mas quem é o justo que está clamando ao Senhor? Agora começa a dar glória a Deus na sua casa, porque dentro da sua casa tem que ter um justo, para o Senhor mudar o cenário dentro da sua casa. O Senhor mudar o cenário, mudar as coisas dentro da sua casa. Começa a descer, começa a orar, começa a clamar dentro da sua casa, porque uma oração do justo vale muito em seus efeitos. Você tem que aprender e entender que, seja qualquer a situação, o clamor, o louvor de um justo vai atrair a presença de Deus para a sua situação. Se você estiver andando, louve. Se você estiver caminhando, louve. Se você estiver dormindo, vai louvar. Se estiver lavando vasilha, louve. Se você estiver trabalhando, louve. Louve, louve, louve a Deus. Louve a Deus. Louve a Deus, o seu trabalho vai louvar a Deus, o que você vai dizer, louve a Deus, os teus pensamentos, louve a Deus. Louvor não é só a música, não, mas o tangedor, o músico que foi na frente de Josafá lá, 2 Crônicas 20, que a mesma vitória veio aqui. O músico veio, este músico diferenciado. Esse tangedor não é um músico comum. Ele dirige o louvor congregacional, ele vai dirigir tudo. Ele tem tudo diferente. A função desse homem era atrair, através da música, Deus para o ambiente que ali estava se iniciando. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando se tem o culto, a música vem não é para distrair as pessoas. A música vem não é para esperar as pessoas chegarem. O músico começa a cantar não é para fazer com que você fique mais calmo. Eu vou te falar. O músico começa a louvar, a adorar ao Senhor, para que venha a presença do Senhor naquele ambiente. Então comece a louvar, comece a adorar, comece a colocar o louvor no ambiente onde você está, porque vai mudar todo o ambiente e vai fazer a diferença onde você está. Você está chamando o reino de Deus, o próprio Deus, para aquele ambiente. O louvor é um convite a Deus para que venha se manifestar no meio do povo, no meio de nós. Traz um músico, traz o tangedor, traz uma orquestra, mas coloca louvor para que você possa vencer. Traga o Senhor para o ambiente em que você está vivendo. Traga o Senhor para o ambiente desse deserto que você está vivendo. Entenda, o louvor é a adoração mais plena que você pode ter. A manifestação de Deus se manifesta no louvor. Você tem louvor na sua casa? Você tem louvor no seu trabalho? Tem louvor no seu carro? Tem louvor no que você faz? Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Não é isso que aquele hino diz? Não foi o Rio Jordão que curou Naamã? Você não ouviu nenhuma outra parte da Bíblia, com qualquer outro livro apócrifo, nenhum meio estudioso, que o Rio Jordão curou outra pessoa a não ser Naamã? Sabe o que curou Naamã? Foi o homem de Deus falar para ele e ele obedecer. Isso curou Naamã.
Foi o homem de Deus falar e ele obedecer. Desce 7 vezes no Rio Jordão, te lave 7 vezes. Oh, tá entendendo a diferença? Um justo muda toda a situação. Oh, aleluias. Louve a Deus. Vai louvando, pois à medida que você vai cantando, a nuvem escura vai ser dissipada e o milagre vai acontecer na tua vida. Oh. Saul, ele tinha uma grande opressão de espíritos malignos. E quem estava? Deus. Tá entendendo? Foi a canção de Davi que expulsou os demônios da vida de Saul. Enquanto ele cantava, Saul ficava calmo. Enquanto Davi louvava, Saul ficava calmo. Oh, aleluia. Você está entendendo? Deus era com Davi em seu louvor. Levou aquele menino vai dedilhando a harpa dele. Davi cantando. Saul foi se acalmando. O louvor mudou toda a situação na vida de Davi. Saul preferiu a idolatria, os demônios. Mas os demônios, enquanto Davi cantava, ia se dissipando, saindo da mente do rei Saul. Tá entendendo? Comece a colocar para você ouvir no seu ambiente em casa, no trabalho, dentro do seu carro. Antes de dormir, coloque um louvor para você ver como a tua vida vai mudar. Em vez de ver um filme pornográfico, em vez de você assistir televisão, em vez de pegar programações mundanas, coloque um louvor para você ouvir. Louve a Deus que você vai ver o quanto a tua vida vai mudar. Isso se chama criar intimidade com Deus. Eu preciso que você venha entender esse texto da maneira que eu estou falando para você. Aquele povo estava perdido lá no meio do deserto com fome, com sede. E vão descer ainda para conversar com Deus, consultando. Enquanto o tangedor toca. Não foi isso que o versículo 15? Ora, pois, trazei um tangedor. E sucedeu que ele, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão de Deus. Não é isso que começa? Enquanto ele tocava, a mão de Deus veio sobre ele. E aí o Senhor, vocês nem perceberam, né? Mas veio uma profecia da mão do Senhor. Olha só. E disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. Oh. Isaías vem falar que Deus segura o vento na palma dele. E depois ele vai abrir a mão e os ventos vão soprar. E o mar vai secar. A mão do Senhor tem que se mover a teu favor. Versículo 15. O tangedor tocando, veio a mão do Senhor. Veio a mão do Senhor. Ele estava cantando, ele estava louvando. E veio a mão do Senhor.
E a mão do Senhor se manifestou e falou assim, diz o Senhor, não vereis vento, nem vereis chuva. Deixa eu te falar, não é todo milagre que você vai ver Deus agindo, vai ver como Deus fez, como Deus mandou, não. Deus agiu em silêncio e Deus vai agir em silêncio no meio desta situação que você está passando, porque não veio vento, não veio chuva, não vereis vento e não vereis chuva, mas todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e vosso gado e vossos animais. Tá me entendendo o que eu tô te falando? Tá me entendendo o que Deus está te falando? Não sou eu, o que Deus está te falando. Não é todo milagre que você vai ver a manifestação como está sendo feita, mas tem milagre que é para você viver, não é para você entender como é feito. Tá entendendo? O Senhor falou, você não vai ver vento, você não vai ver chuva, mas você vai ver a água que você está precisando. Ei, que isso, pastor? Tá ficando doido? Como é que isso vai chegar? Como é que essa água chegou? E ele mandou fazer tanque, mandou fazer lagoa, mandou fazer poço, mandou fazer fontes. E todas as fontes serão, porque assim diz o Senhor, pela manhã, oferecendo oferta de manjares, e eis que vinha tanta água a caminho de Edom, e essa terra se encheu de água. Versículo 20. Oh, como vai vir água no deserto, gente? Como vai vir água? O que o Senhor está falando? Como? De onde vai vir essa água? Sendo que não vai vir chuva, não vai vir vento, mas vai vir a água. Tá me entendendo? Recebe aí agora na tua casa. Tem resposta de Deus no deserto que você está vivendo. Tem resposta de Deus no deserto que você está vivendo. Jorão tá lá no meio desse povo, mas tem Josafá, tem o rei de Edom. Nessa terra que você está vivendo tem homens de Deus. Nesse deserto que você está passando tem homem de Deus. Tem homem de Deus. Tem pessoas de Deus. Você já está no vale, você já está sofrendo, você já está passando no deserto. Começa a cavar, começa a descer para ouvir o Senhor. Aleluias. Quando Deus dá uma ordem, você tem que cumprir. Sua situação já não está boa. Obedeça, obedeça a Deus, a mão de Deus, obedeça ao homem de Deus. Versículo 17 para você entender. Oh, aleluias. Tem uma coisa que eu falo, não há milagre sem dor, e não há milagre sem dor, não há milagre sem dor, não há milagre sem luta, e não há milagre sem obediência. Ou você aprende a cavar no deserto, a obedecer, que é isso, cavar, é obedecer. Fazer aquilo que você não está querendo fazer. Obedecer, obedecer. Não vereis chuva e nem vento. E há milagres que vêm para a tua vida sem sinais. Tá me entendendo? Tá entendendo? Você vai viver milagres sem ter um sinal. Você não vai ver o vento, você não vai ver a chuva, mas você vai ver o vale que você está vivendo se encher de água. E aí, 18 e 19, este versículo fala assim: eu vou trazer água e ainda vou te dar vitória sobre os teus inimigos. Deus não faz só o que você está pedindo, Deus faz a mais do que você está pedindo. Deus sempre dá com sobra o que você está pedindo, porque Ele é Deus. Você não está entendendo, porque você já devia estar dando glória a Deus aí na sua casa. Deus anunciou uma providência, a mão de Deus está sobre você, mas Deus quer que você venha ter uma atitude só com Ele. Uma atitude. Ofereça a Deus suas orações, ofereça seus manjares, ofereça a Deus. Oferte a Deus. Você que faz algo por Deus, faça para Deus. Alimente alguém, ajude alguém, ore por alguém.
Essa oferta de manjares era composta de cereais, trigo, farinha, cereais, trigo, farinha e cereais, para simbolizarem o amor a Deus, e veio apresentar isso numa crise. Estavam no deserto, eles apresentaram isso. Em meio à crise, você não corte a adoração, não corte a ajuda, não corte o teu louvor, não corte e não suspenda o seu sacrifício. Em meio à crise, não suspenda a sua oferta diante de Deus, porque quem cuida de você em meio à crise é Deus. Enquanto você é generoso, Deus está trazendo água no deserto que você está vivendo. Oh, aleluias. Versículo 20 fala: enquanto eles estavam oferecendo, a água estava descendo. Enquanto eles estavam oferecendo, a água estava descendo. E de onde veio a água? Não veio chuva, não veio vento. Para onde? De onde? E Deus falou: cave o poço. Se aquele povo não tivesse obedecido, não tivesse cavado o poço, não tivesse furado as piscinas, eles tinham visto o milagre passar por eles, e eles não iam poder viver o milagre. Sabe o que aconteceu? Idumeia, que ficava acima, terra de Edom, e a chuva que teve em Idumeia foi tão forte, que as barragens daquela época se romperam e criaram uma enxurrada. E toda a água que existia em Idumeia desceu o vale abaixo e passou pelo deserto. E em vez de ir embora, eles ficaram, a água ficou na cova que Deus tinha mandado o povo cavar, nas piscinas que eles tinham cavado. E todos beberam água que vinha. Todos os animais, todos beberam. Deixa eu te falar, quando Deus dá uma ordem, você obedece o plano que Deus está te falando. Você, aleluias. A oferta foi pela manhã, foi o gatilho que ativou a ação de Deus na vida daquele povo. Meu Deus, Deus está falando para você obedecer. O que você está falando agora? Como vai ser amanhã? Como vai ser? O que eu vou viver? O que eu vou comer? Como vai ser o amanhã? E Deus está falando para você hoje assim, ó: quem confia em mim descansa sobre o amanhã, porque quando o homem fala, o homem de Deus fala, vai ter milagre. Deus já fez um milagre, Deus já abriu a porta, já tem a porta aberta, já vai vir provimento, já vai vir para tua vida. Tá entendendo? Oh, Ramado Cova de Xalamai. Eu fico maravilhado com as obras de Deus na vida das pessoas, sabe? Nós estamos vivendo um momento onde as pessoas estão passando por grande dificuldade, grande aflição. Não é hora de ser viver com emoção com ninguém. É hora de você viver a razão e a generosidade. Ore, ajude quem puder ajudar. Deus está falando para você: prepara, faça um bom depósito, porque vai chover lá em cima, mas quem vai receber é você. Pode estar chovendo em qualquer lugar deste mundo, mas quem vai obedecer, quem vai receber desta chuva é você. Deus está falando assim: não importa onde vier, de onde vier, mas eu vou beneficiar, eu vou ajudar, eu vou fazer. Deus está falando. Não murmure, não reclame, porque até hoje, eu não murmurei um segundo de tudo que está acontecendo. Eu senti falta, e sinto falta da igreja, sinto falta da convivência social, sinto falta de estar no meio do povo, sinto falta do culto, sinto falta de adoração, sinto falta da canção na igreja, sinto falta, sabe? Mas eu não murmuro. Eu oro a Deus, eu pego tempo e coloco diante de Deus a palavra, eu ouço a Deus. Brinco também com os meus cãezinhos. Não vou murmurar diante de Deus, não vou murmurar.
passei por muitas situações e essa situação de deserto que todos estão passando não é motivo para murmurar. Comece a adorar. Comece a adorar, a obedecer a Deus, e Deus vai mudar tua vida, tua história. Deus vai mudar aquilo que você está vivendo. O ambiente que você está vivendo não é para morrer nesse deserto. Vai vir água no seu deserto. E o que Deus está falando? Você não vai ver trovoada, chuva, vento. Vai vir. Vai vir. Deus está falando apenas, pegue, coloque o poço, como a mulher aqui do capítulo 4 de 2 Reis, com as vasilhas vazias. Se prepare, o temporal está vindo, para quando vier a enchente, depois desse deserto, você vai receber muito mais do que você pediu para Deus. Socorra, ajude, faça o que puder ser feito neste deserto, porque você vai sair desse deserto mais fortalecido do que você entrou, vai sair mais preparado do que você entrou, e você vai experimentar, viver o sobrenatural de Deus. Nós não servimos Deus que depende de crise ou da bonança para poder abençoar qualquer um. Nós servimos a Deus e Ele é Deus em qualquer situação. Tá entendendo? Tá entendendo? Tá me entendendo o que eu tô te falando? Oh, mandai, colo, mandari, shuri, mandai, canto, darabaço de plova. Não fique esperando a crise passar para servir a Deus. Comece a servir agora, comece a adorar agora, comece a fazer agora, fure seu poço agora, prepare a tua piscina agora, pois assim Deus vai enchê-la quando passar esse período de crise. Deus não precisa de abundância para poder te abençoar. Deus precisa de você. A bênção vai estar sobre você. A bênção não está sobre o lugar onde você vai ou você permanece. É no deserto que o Senhor realiza milagre. É no deserto que o Senhor dá resposta. Deus deu resposta para esse povo no deserto e confundiu os inimigos dele. Mas como? Porque quando a terra desceu, a água desceu da enchente, muita terra vermelha, e se formou poço vermelhos, parecendo sangue. A água ficou avermelhada. Eles viram de longe e olhou e falou: olha, eles já se confundiram e brigaram entre si. Olha como está a água. E então podemos ir pegar os despojos. E eles foram, deixaram as armas, deixaram tudo e foram até o acampamento deles no amanhecer do dia para poder pegar os despojos. Gente, eles estavam desarmados e foram contra um povo armado. Veja o que Deus faz para abençoar o povo. E quando eles viram que o povo estava vindo contra ele desarmado, perseguiram eles e mataram todos os inimigos. O Senhor deu vitória a eles além de tudo. Tá entendendo? Contei simplesmente para vocês da minha forma que Deus falou. Trouxe para hoje essa pregação dessa forma. Entenda, Deus confunde o inimigo, a visão do inimigo vai ficar confundida, mas ele vai te entregar um inimigo na tua mão e você vai ter vitória, tá entendendo? É no deserto que o Senhor deu resposta, é no deserto que o Senhor dá resposta, e é ouvindo que você vai ter resposta de Deus, é descendo. Então não queira sentar numa cadeira e esperar o Senhor falar contigo do trono. Obedeça ao homem de Deus, obedeça a Deus, faça o que Deus está mandando, pois você vai colher até 100 vezes mais. Eu quero abençoar a tua vida, meu tempo está acabando, o tempo nosso está acabando. Quero agradecer por vocês participarem desse culto, tá? Essa mensagem foi para você hoje. Receba de Deus, você que entrou agora, olhe todo esse culto, porque você vai receber uma grande vitória através dele. Receba, tá? Deus te abençoe. Me posse da tua vitória. Na tua vitória, na tua vitória, que a glória e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo e o amor de Deus esteja com todos vós,
Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Domingo nós temos culto às 10 horas da manhã. Convide mais as pessoas, convide seus familiares. Vamos todos participar e ser abençoados por Deus. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.